Boa noite, agora você acompanha o Conexão Porto Indústria. Empresas chinesas da área de infraestrutura estão interessadas em participar do leilão do túnel Santos-Guarujá, previsto para agosto deste ano. É o que garante o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, que participou de visita oficial à China. Após uma série de reuniões bilaterais com empresas chinesas, o ministro recebeu a sinalização de que companhias do país estão estudando formar consórcios para participar do leilão de construção do túnel submerso, que prevê investimentos de 6 bilhões de reais. Um movimento que mostra o interesse internacional pela obra, que vai mudar a mobilidade urbana da Baixada Santista e também as atividades portuárias. É lógico que, como variável, Porto de Santos é uma das maiores para qualquer empreendimento que aconteça, especialmente em matéria logística, aqui na Baixada. O Porto de Santos é uma mola motriz da economia da região metropolitana da Baixada Santista. Mas não só. A gente tem que lembrar que a população da Baixada Santista ela tem um IDH bastante elevado, um padrão de consumo diferenciado do resto do Brasil, um padrão de trânsito, um comportamento no uso dos veículos, no uso da logística, um pouco diferente, até pelo relevo, em grande parte, planificado, tendendo ao plano, com poucas curvas de nível. Né? Temos os bairros de morros, é claro que temos, mas a cidade acontece, eu posso falar de São Vicente, Santos, Guarujá, Praia Grande, em regiões de altimetria muito baixa. Então, todas essas variáveis tornam um negócio de um túnel submerso de cargas e pessoas algo extremamente atrativo. Né? Se você pensar bem, a ilha de Santo Amaro nunca esteve distante dos demais municípios. É muito contrário. Tanto que qualquer soluço na balsa gera uma convulsão na Avenida da Praia de Santos e do Guarujá, um desvio enorme em algumas categorias de trânsito, vamos chamar assim, mercantil, né, especialmente VUCs ou executivos em trânsito de um lado para o outro, né, através da Piaçaguera, da Cônica do Menco-Rangoni. Então, tudo isso torna o negócio muito atrativo, tudo isso torna o negócio do túnel submerso muito necessário. O advogado especialista em direito marítimo e portuário também destacou a necessidade de uma atenção especial no momento da assinatura do contrato. Acredito que o Estado de São Paulo tem um know-how nisso muito denso, né? Operações complexas envolvendo empréstimos internacionais, conjugando com infraestruturas ou complexos infraestruturais complexos. Acredito que o Estado de São Paulo está realmente à frente nesse caso. Já tem uma experimentação mais sólida, mais densa, e o melhor exemplo foi o que aconteceu com a Sabesp, combinando normas públicas internas com normas privadas internas e seccionando a parte de empréstimos, etc., e governança para outras categorias de direito, de forma que não interrompa o serviço público aqui, isso gerou a possibilidade de transferência de comando da Sabesp para o setor privado. Então, acredito que beber nesta água seja salutar. E mais ainda, né? Não dá para ficar, na minha opinião, quando você coloca um investimento desse tamanho internalizado, é lógico que a primeira coisa que você tem que ter é salvaguardas de câmbio. Salvaguardas de câmbio para que, quando o Antônio, o Alex, a Maria, o João forem atravessar o túnel, não sejam surpreendidos por um aumento descabido de pedágio ou uma subvenção de pedágio tal que inviabilize o negócio. O túnel Santos-Guarujá será o maior investimento em infraestrutura de transportes do novo PAC. Será o primeiro túnel submerso da América Latina e contará com 870 metros de extensão e 21 metros de profundidade. Aqueles que dependem do Porto de Santos, ou aqueles que comandam o Porto de Santos, aqueles que vivem o Porto de Santos, devem se perguntar o que queremos ser. Porque se queremos continuar a ser o todo-poderoso Porto de Santos, esse coração do sistema exportador do Brasil, e importador também, tem que ter plano B. Tem que ter um plano A de primeira qualidade, ultramoderno, e tem que ter um plano B de igual categoria. Ficar dependendo dos trabalhadores da força de trabalho do porto e suprimentos do porto, ficar dependendo de balsa, do Arco da Piaçaguera, de uma única pista que liga a maior metrópole da América Latina, o maior porto da América Latina,
de um único sistema viário, né? Não uma única pista, mas de um único sistema viário que liga um ao outro, é de uma falta de senso. É uma decisão. Queremos continuar a ser o que somos? Ótimo. Vai ter que ter túnel, vai ter que ter plano B, vai ter que ter modernização dos terminais, vai crescer determinados terminais. Alguns terminais vão ter que virar hub, alguns terminais vão ter que virar cabotagem, alguns terminais vão continuar atendendo o sistema agro, alguns terminais vão ter que começar a atender o sistema industrial. Agora, não queremos diminuir e redistribuir para outros portos esse encargo, porque já crescemos o que tínhamos que crescer. Queremos outros planos. Isso é outros 500. Mas eu duvido que seja essa segunda hipótese. A abertura do 3º Congresso da Associação Brasileira dos Produtores de Milho e Sorgo, a Abramilho, contou com a participação do presidente em exercício, Geraldo Alckmin, que anunciou medidas para ampliar o mercado e reforçar o seguro rural. Alckmin também defendeu a liberação da Ferrogrão. Com o tema Sustentabilidade e Inovação, o 3º Congresso da Associação Brasileira dos Produtores de Milho e Sorgo reuniu cerca de 400 participantes em Brasília. Em destaque, a defesa para seguir adiante com a Ferrogrão. Nós precisamos integrar modais, né? Eu fiz a BR-163 de carro, é uma epopeia. Então, na realidade, é fundamental a Ferrogrão e a sua chegada até o porto de Miritituba e aí com hidrovia e já ir pelo Arco Norte para o resto do mundo, você reduz muito custo, você ganha competitividade e renda e ajuda o meio ambiente. Você vai trocar caminhão por ferrovia. A Ferrogrão é uma ferrovia de 930 quilômetros planejada para ligar Sinop, no Mato Grosso, ao porto de Miritituba, no Pará. A obra está paralisada por decisão judicial e enfrenta questionamentos ambientais. O governo federal já entregou estudos ao Supremo Tribunal Federal e aguarda sinalização para retomar o projeto. Eu acredito que nós temos que mostrar a todos os envolvidos e principalmente aos ministros do Supremo Tribunal Federal a necessidade da gente conseguir desembaraçar esse processo e resolver de uma vez por todas a questão da Ferrogrão, que é extremamente importante para a logística do nosso do setor agropecuário e do nosso país. Alckmin também anunciou a abertura do mercado chinês ao DDG brasileiro, o farelo gerado na produção de etanol de milho, e adiantou que o governo deve publicar nos próximos dias o chamado IPI Verde, com incentivos fiscais para veículos movidos a etanol, eletricidade e fontes limpas. Isso vai ser extremamente importante. Cresce muito o etanol de milho, o etanol é feito através do amido, sobra óleo, fibra e especialmente proteína. E essa proteína é o DDG, para ração animal e agora para exportação. De acordo com a Abramilho, o tema da sustentabilidade ganhou protagonismo nesta edição, porque o milho é uma cultura com grande potencial ambiental e tecnológico. Hoje, a agricultura brasileira, a gente está usando muito biológico, bioinsumos, a gente está tendo muita agricultura regenerativa, a gente faz plantio direto. Então, a agricultura brasileira, o que a gente está querendo mostrar aqui, é que a agricultura brasileira é extremamente sustentável. E, gente, nós estamos pensando que é a mais sustentável do planeta. Ou seja, porque o planeta, fala assim, as pessoas olham com cara feia, né, muitas vezes, para a agricultura brasileira. Mas, gente, a gente precisa comer, né? Outro ponto de atenção foi a necessidade de ampliar o acesso ao crédito rural e ao seguro agrícola, especialmente para pequenos e médios produtores. Com os preços em queda e os efeitos do clima, representantes da CNA alertam para o risco de queda na produtividade se não houver apoio. Para um ano difícil, não é fácil você construir um plano safra, uma Selic de quase 15% ao ano, né? Não é fácil, mas nós precisamos mostrar a necessidade desse recurso irrigar, principalmente a agricultura familiar, o médio produtor. O grande produtor também, mas numa menor escala, porque o grande produtor ele faz o barter, ele tem um acesso a outros mecanismos de financiamento. Agora, o pequeno produtor do Pronaf, ele vai recorrer a quem? Né? Vai recorrer a quem estando descapitalizado, porque nós vemos já o ano passado, um ano de quebra de safra, com preço baixo. Esse ano, uma safra boa, graças a Deus, mas com
um preço baixo, ele está descapitalizado. Então nós corremos o risco de, se não sair um plano safra adequado, ele usar menos tecnologia, o que vai redundar numa colheita menor lá na frente, sem dúvida nenhuma. O Congresso da Abramilho reforçou a importância do milho na balança comercial brasileira, diante de novas exigências globais. A expectativa agora é que as decisões anunciadas no evento se convertam em políticas públicas para garantir mais competitividade ao produtor rural. E a paralisação total das atividades da alfândega do Porto de Santos vai continuar no período de 19 a 23 de maio. Os auditores fiscais lotados na unidade se reuniram nesta quinta-feira e decidiram que as premissas apresentadas pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos não atendem às principais demandas da categoria. Reposição pela inflação dos vencimentos da classe, que levou à greve iniciada em novembro de 2024, que perdura até o momento, e também a revogação da medida que diminui o valor do bônus de produtividade. Segundo o governo, as negociações serão retomadas no início da próxima semana, mas ainda não há data definida para a próxima reunião. E o Conexão Porto Indústria de hoje fica por aqui. O programa volta amanhã às 7h30 da noite. Muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até lá. Tchau, pessoal.